Hoje é dia de Lei 8666, lei chata, trabalhosa, mas tem que encarar, né? Cai na prova, então se a gente não encarar ela com gosto e com prazer, não vamos ter sucesso na prova. Vamos lá. Usar aqui alguns materiais aqui, a lei seca, material de estratégia também aqui, que tá lá no site deles, lá nos esquematizados, vamos lá. Lei 8666 de 93 regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição. E o 321 da Constituição, o que ele diz aqui? É bom dar uma lida nele porque vai começar aqui a leitura de um jeito bem completo. Vamos lá. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, que motivou a edição da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, possui a seguinte redação. O artigo 37, inciso 21 vai estar lá dizendo o seguinte, ó. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então essa aqui é a norma constitucional que vai regulamentar a Lei 866 de 93 e a Lei 866 de 93 vai começar o seguinte. Vamos lá no artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade. Isso aqui é importante, porque antigamente publicidade não era um caso que licitava, era um meio de os entes aí contratarem aí empresas que eram de repente de conhecidos e tal, mas aí a lei deixa bem claro aqui obras, serviços, inclusive de publicidade, e vai continuar aqui, ó. Compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios. E é bom deixar claro o seguinte aqui, ó. A Lei 866 de 93 é uma lei editada pela União, mas de caráter nacional, ou seja, aplica a todos os entes federados, União, Estados, DF e municípios. Ela estabelece normas gerais sobre licitações e contratos, que é uma competência privativa da União, conforme dispõe o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. É bom dar uma lida nele, vamos aqui até para poder retomar o conceito constitucional, que está lá o seguinte, ó. Compete privativamente à União, que é o artigo 22, legislar sobre, entre os vários incisos do artigo 22, já está lá, olha, normas compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, que a gente já viu agora há pouco. Deixa eu pôr aqui o celular no mudo aqui, né? Porque senão a gente vai ter problema. Se tocar aqui no meio da gravação não vai dar certo. Aqui. Obedecido lá o artigo 37 e 21 da Constituição e para as empresas públicas e sociedade economista, observado o disposto no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Aí vamos continuar aqui, ó. Ressalte-se que os entes podem legislar sobre questões específicas relativas ao tema, desde que não contrariem as normas gerais editadas pela União. Igualmente, as sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas e demais entidades controladas diretamente ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios podem editar regulamentos próprios, com disposições específicas, desde que sujeitos às normas gerais de licitações e contratos. Essa previsão está lá no artigo 119 da lei, que vai falar aqui o seguinte, deixa eu pegar aqui a lei seca aqui também para deixar ela aqui em paralelo, para a gente poder fazer aqui uma leitura bem completinha. Aqui, ó. Artigo 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior, que é os estados, DF e municípios, editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta lei. É o que falou aqui agora aqui em cima, e o artigo 118 também já falou também o que a gente falou, que os entes podem
editar normas próprias e vão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nessa lei. Então vamos continuar aqui, ó. A gente viu o parágrafo primeiro aqui, olha, 5 minutos para falar do artigo primeiro. A gente falou aqui no artigo primeiro e gastamos já 5 minutos, mas vamos continuar. Parágrafo único aqui do artigo primeiro. Subordina-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. O dever de licitar se estende a todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, assim como ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, todos esses quando atuam no exercício da função administrativa, que a função administrativa é típica do Poder Executivo e os outros entes aqui vão fazer essa função administrativa de forma atípica. De todos os entes políticos, que o dever de licitar vai se estender, no caso a gente viu que o dever de licitar se estende a todos os poderes, de todos os entes políticos, União, Estados, DF, municípios, vai abranger suas administrações direta e indireta, e aí vai estar contemplado lá dentro o que? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora a gente vai continuar aqui, ó. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. E aí tem o seguinte, ó, a contratação direta fora das hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas em lei implica o cometimento de crime, conforme está no artigo 89. Vamos dar ali nele aqui, ó. Artigo 89 da Lei 8666 vai falar assim, ó: dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Tem uma pena aqui, ó: detenção de 3 a 5 anos e multa. E na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal para celebrar contrato com o poder público. Então aqui, artigo 89, aqui a gente viu que vai dizer que é crime a contratação direta fora das hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei de Licitações. Parágrafo único do artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Também destina-se a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, isso aqui é importante, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Disposição do artigo 3º da Lei 8666 de 93. E aí a gente vai fazer aqui o seguinte, vamos ver aqui, ó. Finalidades da licitação. Quais são as finalidades da licitação aqui, ó? Selecionar a proposta mais vantajosa, que isso quer dizer o quê? Que nem sempre coincide com a de menor preço. Outra finalidade da Lei 8666 vai ser o seguinte, ó: cumprir com o princípio constitucional da isonomia e promover o desenvolvimento nacional sustentável. São princípios expressos segundo a Lei 8666 de 93, o que a gente viu aqui vai só pontuar para ficar claro, ó: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Já são princípios implícitos na Lei 8666 de 93, o que? Competitividade, procedimento formal, sigilo das propostas e adjudicação compulsória. E aí a gente vai ver aqui agora o que? O parágrafo 1º do artigo 3º, que é o que a gente está lendo aqui, ó. Aí vai falar o que? É vedado aos
Agentes públicos. Vou deixar aqui minha lei aqui na mesma parte para poder seguir aqui a leitura. Aqui, ó. O que é vedado? Inciso 1 do artigo 3º, parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede do domicílio dos visitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado ou disposto na Lei 8.2.14 de 91. Essa parte aqui, ó, é vedada que estabelecer preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede do domicílio dos visitantes, é o chamado princípio da indistinção. Inciso 2 do parágrafo 1º aqui, que vai falar das vedações aos agentes públicos. O que é vedado também aqui? É vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e na Lei 8.2.14 de 91. Uma aguinha? Aqui vale um comentário lá do artigo 90. O artigo 90 fala aqui, ó. Constitui crime frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. É a previsão do artigo 90 que diz que cometer esse crime dá pena de 2 a 4 anos e multa. Agora aqui a gente vai ver o seguinte, ó, no inciso 2 do parágrafo do artigo 3º, que vai falar das vedações, ele fala aqui de vedações de tratamento diferenciado, só que aí tem uma ressalva no parágrafo 2º aqui que vai falar o seguinte, ó. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência sucessivamente ao quê? Isso aqui cai em prova. Será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país, que está no inciso 2, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Outro critério de preferência aqui é para critério de desempate aqui, ó. Então, mais um critério. Produzidos no Brasil é o primeiro que a gente viu aqui. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras é o segundo critério. O terceiro critério aqui, ó. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. E o quarto critério, que é recente, que foi incluído pela lei de inclusão aqui, é o que? Vai ser mais um critério de desempate aqui. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, que é lá na Lei 13146 de 2015. Aqui vale um comentário. Note que os critérios de desempate são aplicados sucessivamente, ou seja, primeiro será dada a preferência aos bens e serviços produzidos no país, no inciso 1, e, caso nenhuma empresa atenda esse critério, aí sim passe-se a dar preferência aos produzidos ou prestados por empresas brasileiras, que é o inciso 2, e assim sucessivamente até o inciso 5. Por fim, se nenhum desses critérios for satisfeito, o desempate será feito por sorteio. Está lá no artigo 45, parágrafo 2º, que a gente vai dar uma olhadinha nele aqui, ó. 45 tal. Aí tá falando aqui, ó. No caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto lá no artigo 3º, parágrafo 2º, que a gente acabou de ver, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, dado qualquer outro processo. Continuando aqui, então, já viu aqui artigo 3º, parágrafo 3º. Agora vamos ver aqui o parágrafo 5º, que a gente não leu aqui, ó. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para... Aí o que ele vai falar aqui, ó?
produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Então aqui, vamos continuar aqui, ó. Outro critério aqui de margem de preferência, então só para a gente não confundir aqui, ó, a gente viu aqui no parágrafo segundo aqui o critério de desempate, que são aqueles que a gente viu lá. Agora a gente vai falar aqui da margem de preferência, que é outro critério que está aqui na lei 8666 aqui, ó. Então aqui, nos processos de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, e também será estabelecida margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Essa previsão aqui, se a gente vai ver, ela está na lei prevista aqui duas vezes, igual a gente viu aqui, ó. Então, o que está aqui, ó? Com o estabelecimento da margem de preferência, é possível que a administração adquira produtos e serviços por um preço maior que a proposta mais barata oferecida na licitação. E aí o seguinte, ó, no caso do inciso 1, entende-se por produtos manufaturados nacionais aqueles produzidos no Brasil de acordo com o processo produtivo básico. Por sua vez, serviços nacionais são aqueles prestados no país. Em ambos os casos, deve-se observar as diretrizes estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. E a empresa contratada com base na margem de preferência do inciso 2, que é essa aqui de atender reserva de cargos, tal aqui, deverá observar as regras de reserva de cargos para deficientes, assim como as normas de acessibilidade durante todo o período de execução do contrato. Parágrafo 6º. A margem de preferência que a gente acabou de ver será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração a geração de emprego e renda, o efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, também que levem em consideração o desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, e também o que mais aqui, ó, o custo adicional dos produtos e serviços, e por último, que levem em consideração em suas revisões a análise retrospectiva de resultados. Parágrafo 7º do artigo 3º aqui, que a gente está olhando aqui ainda, que ele é grande, ó. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no artigo 5º, que vai falar o que do artigo 5º, que são aquelas margens de produtos manufaturados e bens e serviços produzidos por empresas que compravam reserva de cargos para as pessoas com deficiência. Então vamos continuar aqui, ó. Então, para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica, vai ter uma margem de preferência adicional àquela que a gente viu lá. Parágrafo 8º. As margens de preferência por produto e serviço ou grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se refere nos parágrafos anteriores que a gente viu aqui, ó, serão definidas pelo Poder Executivo, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Os decretos já existem, são decretos de 2011 e 2012. As disposições contidas nas margens de preferência não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada, ou, no caso do quantitativo fixado com fundamento no parágrafo 7º do 23 dessa lei. O que fala o parágrafo 7º do 23? Vamos ver aqui. 23... Parágrafo 7º. Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demanda na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Então, é isso aqui que fala lá no parágrafo 7º do 23. Vamos continuar aqui, ó. Parágrafo 10, décimo do artigo 3º. Pra gente não se perder aqui, ó. Vai até o parágrafo 15, olha como é grande, hein? Meu Jesus. Mas tem que continuar. A margem de preferência a que se refere o parágrafo 5º, que é o que aqui, ó?
deixar o quinto na tela aqui, que é de produtos manufaturados e bens e serviços prestados por empresas que comprovam normas de reserva para deficientes. Okay. Como é que funciona aqui então? Essa margem de preferência poderá ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos estados partes do Mercosul. Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Um resuminho aqui de margem de preferência para produtos nacionais. Ela é definida pelo Poder Executivo Federal para cada produto ou serviço. Vai ter uma margem de preferência adicional para bens e serviços resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. Não poderá ultrapassar 25% sobre produtos estrangeiros. A margem de preferência para produtos nacionais poderá ser estendida para países do Mercosul. E haverá uma revisão periódica em no máximo 5 anos. E também a margem de preferência para produtos nacionais terá a capacidade de produção não pode ser inferior à capacidade demandada a fim de manter a economia de escala. Isso aqui está aqui, ó. Quer ver? Não sei se eu acho aqui. Não, aqui eu não vou ter não, mas depois eu vou dar uma procurada. Parágrafo 11 do artigo 3º. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. E aí, um comentário aqui é o seguinte, ó. Como exemplos de medidas de compensação que podem ser exigidas do contratado, pode-se citar entre elas quais aqui, ó, transferência de tecnologia, treinamento de recursos humanos e investimento financeiro em capacitação industrial e tecnológica. Parágrafo 2º do artigo 3º. A gente vai até o 14 aqui. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico, de que trata a Lei 10.176. Aqui, uns comentários aqui são os seguintes. Sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos são definidos como bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação, cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas, que é o quê? Disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Processo produtivo básico é o processo produtivo no qual uma parcela significativa é efetivamente desenvolvida no Brasil. Parágrafo 3º do artigo 3º. Ele é grande aqui, ó. A gente viu aqui que vai até o 15. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto lá nos parágrafos 5º, 7º, 10, 11 e 12 desse artigo, que são as várias margens de preferência que a gente viu aqui. Vamos ler de novo que a gente já viu aqui. Com a indicação dos volumes de recursos destinados a cada uma delas. Parágrafo 14. As preferências definidas nesse artigo nas demais normas e de licitação em contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às ME e EPP na forma da lei. As preferências dispostas nesse artigo prevalecem sobre as demais preferências de personalização quando essas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Vamos ler de novo aqui que isso aqui ficou rápido. As preferências dispostas nesse artigo, que é o artigo 3º, são as várias que a gente está vendo aqui, prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando essas forem aplicadas sobre produtos e serviços estrangeiros. Beleza? Agora vem o parágrafo 4º, ou vem o artigo 4º e o artigo 5º. Só que eu estou vendo aqui que é bom a gente fazer uma pausa, que a gente já está com 24 minutos aqui.
E vamos começar o artigo 4º aqui num bloco separado pra gente poder não ficar com um bloco muito grande, beleza? Deixa eu fazer uma pausa aqui e a gente volta já.